Vamos concluir o estudo da lição desta semana. Escolham a vida. O Senhor Deus quer que escolhamos a vida. Na verdade, o Senhor Deus, como vimos na lição, nos criou para a vida, nos criou para a vida eterna. Entretanto, ao permitir que o pecado entrasse neste mundo, nossos pais, nossos primeiros pais, se sujeitaram agora à morte. Estão sujeitos à morte eterna, não somente a morte física dos dias que passamos aqui nesta terra, mas a morte eterna, a extinção. O verso áureo da nossa lição mostra qual é a intenção de Deus. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam você e os seus descendentes. O Senhor Deus está chamando o cosmo para ser testemunha das propostas que ele tem, da proposta para a vida ou da proposta para a morte. Como vimos também no estudo dessa lição, não há mais do que duas alternativas. Não existe uma terceira, uma mais ou menos. Ou é sim ou é não, ou é vida ou é morte, ou é bênção ou é maldição, ou é obediência ou é desobediência, ou é adoração ou é idolatria. Não existe uma segunda, uma terceira opção. Mas veja lá, o verso que lemos, e que é o nosso verso áureo, né, Deuteronômio 30, 19, diz assim: escolham, pois, a vida. Na verdade, irmãos, o que Deus está falando assim, Deus está falando assim: olha, eu torço para vocês, escolham a vida. O Senhor está torcendo por nós, mas está falando: olha, tem a vida e a morte, mas por favor, escolham a vida. Eu posso entender bem isso, irmãos. Eu tenho filhos, como eu torço pelos meus filhos? Como eu torço para que as coisas deem certo para eles? Como eu torço para que eles sejam felizes, para que eles sejam realizados profissionalmente, que eles estejam bem emocionalmente, que eles morem bem, que eles tenham bons trabalhos. Eu torço por eles, torço muito por eles, por cada um. Pelas minhas duas filhas e pelo meu filho, eu torço por eles. E eu posso entender perfeitamente, irmãos, porque Deus torce por nós. Porque nós somos seus filhos e Ele torce para que as coisas deem certo para cada um de nós. Por isso que ele diz assim: escolham, pois, a vida. Vida, bem e bênção, ou morte, mal e maldição. A má escolha, irmãos, leva para a morte eterna. E estudamos nessa lição. Não é um tormento eterno, é uma morte eterna, a extinção. Não é um monumento ao pecado queimando no universo para lembrar do pecado. E vimos também, irmãos, que a decisão é exclusivamente pessoal. A decisão de ir para a vida ou ir para a morte não é uma decisão coletiva, não é um grupo, não é um pacote. Cada um de nós tem que decidir. Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Apesar do salário do pecado ser a morte, apesar do pecado nos levar à morte, a morte eterna, o Senhor Deus providenciou um dom gratuito, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso intercessor, para que possamos ser salvos. Então vamos escolher a vida, irmãos. Deus está torcendo para nós. Escolham a vida. Vamos cuidar da nossa fidelidade. Vamos cuidar da nossa adoração. Cuidado com a idolatria. Ontem falamos bastante sobre a idolatria, mas eu quero ler mais uma frase ainda daquele mesmo livro, Deuteronômio, o livro do amor, a página 68. Tudo aquilo que desvia o seu tempo, afeto, imaginação e desejo para longe do deleite que a presença de Deus proporciona, se torna um ídolo e você estará em terreno perigoso. Cuidado com a idolatria. Coisas boas podem se tornar idolatria. Nossa família pode se tornar uma idolatria. O seu trabalho, o seu bom trabalho pode se tornar uma idolatria. A sua formação acadêmica. Cuidado com a idolatria.
Devemos a Deus, irmãos, uma obediência exclusiva, uma obediência 100%, fidelidade 100%. Devemos amar ao Senhor, devemos testemunhar do Senhor. Há um texto de Filipenses, irmãos, que eu gosto muito, Filipenses 2, versos 12 e 13. Fala que nós devemos efetivar a nossa salvação. Mas o que é isso, irmãos, efetivar a nossa salvação? Veja lá, vou ler. Cuidando de fazer as coisas boas que resultam do fato de sermos salvos. Vejam só. Cuidando de fazer as coisas boas que resultam do fato de sermos salvos. Não está dizendo aqui fazer as coisas boas que vão fazer com que vocês sejam salvos. Não, mas elas são resultado de sermos salvos. Lembram? Primeiro nós somos salvos, depois nós vamos fazer coisas boas. Vou continuar o verso. Esse verso é da Nova Bíblia Viva, da tradução em português. Obedecendo a Deus com profunda reverência e temor, porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhes e a realização daquilo que Ele quer. Quem opera em nós, irmãos, o desejo de obedecer a Deus é o Espírito Santo. É o Deus Espírito Santo que opera em cada um de nós, que nos motiva. Mas nos motiva somente. Ele não nos obriga. É uma decisão nossa, é uma decisão de livre-arbítrio. Aí está o livre-arbítrio. Deixar que o Espírito Santo trabalhe conosco ou não. O Espírito Santo está trabalhando, irmãos, está trabalhando como ondas de rádio. Mas para ouvir aquela determinada estação, nós temos que sintonizar. Aqui no ambiente que eu estou, está cheio de ondas de rádio, mas eu não estou ouvindo nada, eu não estou com um aparelho de rádio ligado, sintonizando uma frequência específica. O Espírito Santo de Deus, irmãos, está trabalhando com cada um de nós, mas se eu não ligar, se eu não me sintonizar no Espírito Santo, não vai ter resultados. Esse texto de Filipenses, irmãos, diz assim, uma outra tradução diz assim, operai a vossa salvação. Aí parece assim, eu tenho que fazer coisas para operar a salvação. Mas o outro verso diz assim, porque é Deus que opera tanto o querer como o efetuar. O Senhor Deus está trabalhando comigo, irmãos, está trabalhando com vocês. Não sei quantos anos está trabalhando com vocês. Comigo, desde que eu me entendi por gente, desde a minha adolescência, ele já está trabalhando há mais de 60 anos. Será que eu estou dando ouvido, irmãos? Será que eu estou deixando o Espírito Santo trabalhar? Às vezes eu penso que não, irmãos, e isso me deixa muito preocupado. Mas muito preocupado mesmo. Será que nós vamos passar a vida na igreja, irmãos, sem deixar o Espírito Santo trabalhar? Será que nós vamos passar a vida na igreja tendo ídolos? Os mais diversos ídolos. Muitas vezes, irmãos, nós temos na igreja pastores ídolos. Não devemos ter, irmãos. Devemos ter somente o Senhor Deus como o nosso Senhor, único Senhor. O único que pode ser reverenciado, adorado. Escolham a vida. O Senhor quer que escolhamos a vida. Não se esqueçam. O Senhor Deus torce por você, como um pai torce por um filho, e é um pai torcendo por um filho, para que as coisas deem bem. E eu posso ficar feliz, então, irmãos, porque eu sei que eu tenho um pai celestial, que está torcendo por mim. Cada um de nós temos um pai celestial, que está torcendo por todos nós, torcendo por cada um individualmente, para que escolhamos a vida. Que Deus nos dê um sábado feliz amanhã. Que Deus abençoe cada um de nós. E que, especialmente, escolhamos a vida, conforme o plano de Deus, o plano de amor de Deus para cada um dos seus filhos.